Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. Este grupo atualmente está lendo o livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. E hoje nós temos um encontro diferente e especial, porque nós fomos presenteados com uma apresentação do René. Ele fez uma apresentação, uma palestra no Congresso do IBCF, o terceiro congresso, e a pedido do grupo, né, uma indicação, até uma sugestão da Gilena, ele vai nos apresentar esse tema, né, essa palestra. O tema é a morte e o morrer no campo das constelações familiares. O Renê vai falar mais ou menos durante uma hora. Nós abriremos para pergunta. Quem quiser já escrevendo as perguntas também no chat, depois eu vou lendo. É, E acho que é isso, né, Renê? Ah, não, né? Além do Renê também, o Marcos Castro, que era o orientador que participou conosco há algum tempo atrás, fez uma palestra também lá no IBCF, no terceiro congresso, e a pedidos do grupo também, nós o convidamos e ele aceitou. Então, na semana que vem, nós teremos o Marcos Castro, e o tema dele é Casais em Equilíbrio, a ponte entre feminino, masculino e o amor. Então, na próxima semana, estaremos com o presente do Marcos Castro também. Para quem é a primeira vez que está participando, ou que for assistir esse encontro ao vivo, né, gravado pela primeira vez, os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, sempre pelo mesmo link de acesso, a partir das 20h20. Os encontros ficam gravados depois no YouTube, no canal do Hamilton Plácido da Rosa. E quem quiser participar ao vivo, né, que não tiver o link, através do perfil Leituras Sistêmicas no Instagram, tem as informações. Nós temos também um grupo no Facebook e um grupo no Telegram, que normalmente, após os nossos encontros, surgem às vezes outras sugestões. É, Tudo que surge aqui a gente compartilha lá nesse grupo. Então, às vezes é sugestão de filme, outros textos, livros. Então, fica tudo disponível lá, tá bom? Então, sem mais delongas, Renê, já te passo a palavra. Ok, muito obrigado, Helena. Inclusive, essa é uma temática interessante para a gente trazer aqui. Eu falo isso porque a Helena Júlia também está trazendo, né, no canal dela algumas lives e ponderações sobre o Setembro Amarelo. E essa é uma temática interessante para o Setembro Amarelo também, né? A conscientização em relação ao suicídio, né? O tema da morte, do morrer, das perdas é um tema caro, né, para o campo das constelações familiares, e sabemos o quanto isso envolve, né, o suicídio causa dentro do sistema familiar e como é uma temática importante para um facilitador estar é, preparado, né, para lidar. Gostaria de fazer aqui um aceno, né, porque nós temos outro facilitador, que foi por muito tempo também orientador aqui do grupo de estudos, que é o Oswaldo Santucci, está presente. Bem-vindo, Oswaldo. Né? E assim como outros colegas, estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Tem gente do grupo de homens aqui, pessoal de várias áreas diferentes aí, da mediação, a doutora Marisa, prazer em ter você aqui, né? E todos os outros, né, que estão presentes, é um grande prazer ter vocês aqui. Então, eu vou fazer uma breve meditação com vocês. Logicamente, essa é um convite, né? Quem não quiser fazer, não faça, né? Mas eu vou pedir para vocês encontrarem um lugar confortável aí na poltrona de vocês, na cadeira de vocês, pés no chão, aterrem, sintam bem os pés no chão, as plantas dos pés no chão. Sintam a coluna ereta de vocês. Inspirem e expirem. Percebam o ar entrando pelo seu corpo e saindo. E quando vocês expirarem e ainda tiver um pouquinho, expira mais um pouquinho. Solta todo o ar. Deixa sair tudo.
Inspira o novo. Deixa ele passar pelo seu corpo. E deixa o velho sair. Quando você inspira, um ar novo entra no seu corpo. Ele purifica, ele limpa cada parte de seu corpo. Quando você expira, ele sai, renovando o seu corpo e renovando-se no entorno que te cerca. E nesse sentido, verifiquem como vocês fazem parte de um todo muito maior, seres ecológicos. Visualizem que vocês estão caminhando por uma rua, por uma estrada, por um trecho. É o seu caminho. Então, ele é do seu jeito. Visualize que você está caminhando por essa estrada. E você para observar um pouco a paisagem. Observa se há árvores, se há uma praia, se há um bosque, uma floresta, um deserto. Como é esse seu caminho? Sinta atrás de você a presença de seus pais. E aqui, para cada uma, talvez um vai estar à direita, o outro à esquerda. Mas sinta, para você, de que lado está sua mãe? E de que lado está seu pai? Conforme você vai inspirando, você vai sentindo essa presença materna e paterna atrás de você. Você olha para frente nesse caminho e você percebe que também à sua frente, à direita e à esquerda, há duas presenças: a vida e a morte. E você observa de que lado para você está a vida e de que lado para você está a morte nesse momento. E você caminha em direção a estas duas forças, a força de vida e a força de morte. Até que você fica exatamente entre as duas. E ora você vira seu rosto para a direita, e ora você vira seu rosto para a esquerda. Você olha para a vida, inspira. Você olha para a morte, inspira. E vai percebendo como cada uma dessas forças está presente em seu corpo. Vida e morte. Nascer e perecer. Movimento e cessação. Você coloca talvez suas mãos sobre seu peito, agradece a vida que corre pelo teu corpo. Olha para o caminho à sua frente.
e segue em frente, passo após passo, sabendo que a força da vida e da morte te acompanha por todo o trajeto. Inspira, sente seus pés no chão, sente as plantas dos seus pés no chão e empurre com a planta dos pés o chão. Vai aterrando, vai voltando para aqui agora, vai aterrissando na poltrona. E quem quiser começa a mexer mãos, pés, braços, ombros. E quando você se sentir à vontade, abra os olhos. Integre em você as vivências que você teve, né? As sensações, né? Deixando bem claro, e agora eu falo como Bert Hellinger fala, essas percepções, essas impressões que você teve foi agora, nesse momento. Então, essa sensação do papai de um lado, da mamãe do outro, da força de vida de um lado, da força da morte do outro, é agora, nesse momento, né? Isso pode mudar, né? Mas sintam para vocês como é esta visualização, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês colocam aí no chat, depois a gente vai dar uma olhada para isso. Eu vou começar a passar agora o PowerPoint para vocês. Só um instantinho. Aqui. Ok. Ok. Então, aqui o trabalho da Dilena, né, de divulgação aí desse encontro. Vou passar para o nosso próximo slide, né? Então, é, eu trabalho essa questão do processo de vida e morte, de luto, da tanatologia há algum tempo. Na verdade, faz parte, né, da psicologia, assim como da medicina, das áreas da saúde, estudar a tanatologia, os processos de viver e do morrer. E aqui eu vou trazer uma reflexão de Bert Hellinger, né? Estamos todos presos na consciência. Estamos sob a influência da consciência. Podemos ver isso em várias constelações. Agora, trata-se de encontrar a força que supera a morte. A força que, de diversas formas, vai contra os movimentos que levam à morte. Assim podemos nos livrar deles. O fator decisivo é que deixamos os mortos estar mortos. Todos os mortos cuja morte vinculamos à sexualidade. Ou seja, as crianças que não nasceram, seja qual for o motivo, mesmo quando a mulher, e aqui também o homem, se sintam culpados com relação à morte do filho. Uma coisa deve estar bem clara: a vida custa vida. A vida só continua porque outra vida morre. Comemos o que está morto. Vivemos da morte de outra vida. Essa é a lei da vida. Muitas coisas devem morrer para que algumas possam viver. E isso me faz pensar numa outra reflexão de Bert Hellinger, que é: o velho abre caminho para o novo. Né? Então, muitas vezes, nós estamos aqui, né? Dilena, Creuza, Helena, Júlia e os colegas, estudando e passando adiante aquilo que nossos professores nos passaram, preparando o caminho para o novo. Né? Então, o novo se serve do velho e o velho dá caminho para o novo.
E aí, essa figura, ela mostra um pouco isso, né, no sentido do símbolo do infinito, né, como vida e morte estão conectados, né? E como isso é importante para um terapeuta, sim, nós trabalhamos com a vida, mas a morte está sempre próxima, às vezes até como conselheira, às vezes trazendo força, porque vida e morte se apoiam uma na outra. Talvez numa metáfora sejam faces diferentes da mesma moeda, né? E para que a vida siga, a morte atua. E a morte atua para que a vida siga. Talvez vocês conheçam na mitologia grega, existe um conto que fala que Deméter ficou muito chateada com a questão da perda de sua filha Perséfones para o Hades. E uma forma de vingança que ela tem é de cessar a morte. Ela acaba com Thanatos. Então as coisas param de morrer. Com o tempo, Zeus começa a ficar preocupado, porque as mudanças de estação não conseguem mais acontecer. As flores não caem mais para dar lugar à fruta, e a fruta não cai mais para dar lugar a uma árvore. Na verdade, tudo permanece exatamente igual. Não havendo morte, não há transição. E os campos elíseos ficam vazios, não há mortos. E Hades fala para Zeus o que está acontecendo, né? Aqui nada acontece, estamos parados. E Zeus resolve conversar com Deméter, falando da importância de Thanatos. E ela, como deusa da natureza, percebe isso pelas estações. Então, na mitologia grega, as estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno, são também uma mostra dessa passagem do tempo, do pequeno que nasce, cresce, se desenvolve, matura, começa a envergar, falece e dá lugar a um novo movimento a partir de então. Aqui, entrando numa frase de Bert Hellinger, eu vou falá-la primeiro em alemão, depois eu traduzo. Die Toten, die aufgenommen werden, lassen die Familien Frieden und geben den Lebenden Kraft. Os mortos, que são reconhecidos, deixam a família em paz e dão aos vivos força. É, provavelmente toda a palestra eu vou me remeter a essa simples frase, né? Ao reconhecimento de cada lugar, né? Ao pertencimento de cada lugar. Quando as coisas são reconhecidas, inclusive a transitoriedade das coisas, a vida segue seu fluxo, ela caminha. Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte, de Sigmund Freud. O terror da morte é a mãe de todas as angústias e, ao mesmo tempo, a mola mestra da atividade humana, influenciando tanto o seu comportamento quanto a sua subjetividade, de Ernest Becker. Então, umas reflexões iniciais aí sobre a questão da morte. E a tanatologia, ela é uma ciência, né? Uma ciência é, muito comum na medicina, na filosofia, né? Ela nasce na filosofia, influencia bastante a medicina, e ela estuda os processos emocionais, psicológicos, que envolvem as reações à perda, o luto e a morte. Deixando bem claro aqui que estou falando de perda, não necessariamente só da morte física, mas também é, daquilo que cai, daquilo que decepciona, daquilo que eu perdi.
que não está mais no meu campo emocional, não está mais no meu campo visual ou talvez um campo de controle, né? Então, o psicólogo brasileiro Evaldo de Assunção define a tanatologia como uma ciência que estuda a vida através da ótica da morte. A tanatologia está no meio médico, saúde, psicologia, psiquiatria, filosofia, sociologia, e temos falado muito da importância dela estar também no meio educacional. Se falar sobre processos de vida e morte, ou então os processos de mudança que acontecem no decorrer da vida para as crianças. Quando falamos de tanatologia, quais que são os temas mais comuns? Morte, perdas simbólicas, separação, processo de luto, qualidade de morte, cuidados paliativos, né? Eutanásia, bioética, aborto, estados vegetativos recorrentes, doenças sem possibilidades terapêuticas, assassinato, suicídio, fases da morte, entre outros, né? E como vocês podem perceber, principalmente os colegas que participam aqui do grupo de estudos, todos esses temas nós já lemos na obra de Bert Hellinger. Ele já tocou direta ou indiretamente nesses temas, inclusive muito na questão de suicídio, aborto, cuidados paliativos, eutanásia, né? São temas importantes porque sistemas familiares vão trazer recorrências disso no sistema familiar ou preocupações em relação a estas temáticas. Existem alguns pensadores que vocês podem se aprofundar sobre a tanatologia. Entre eles, né, Platão, Santo Agostinho, Heidegger, Sartre, Paulo de Tarso, Bento de Núrcia, São João Evangelista. Eu acabo estudando mais Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, né, dentro da psicanálise, da psicologia analítica. Ambos falavam muito sobre a questão da tanatologia ou da transitoriedade. Sigmund Freud tem um texto belíssimo que chama A Transitoriedade, né? E se vocês quiserem ter acesso a esse texto, me manda uma mensagem que eu encaminho para vocês. O texto é muito bonito, a reflexão que ele faz sobre os processos de passagem. Inclusive, ele estava caminhando com um poeta pelos jardins de Viena, e o poeta, que agora eu não me lembro o nome do poeta, fala para ele: me entristece porque essas flores todas vão morrer no inverno. E o Freud ri e fala: sim, elas vão se deitar no inverno, para que elas possam florir novamente na primavera. E Freud inicia uma reflexão sobre a guerra, né? Estava se iniciando a Segunda Guerra Mundial e se falava bastante sobre a questão da morte. E não sei quais de vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme A Última Sessão de Freud, que é um debate entre ele e o escritor L.S. Lewis, onde ambos falam bastante sobre a finitude, a transitoriedade. Uh, Dentro do existencialismo, nós temos Arthur Schopenhauer, o Søren Kierkegaard, e outros como Martin Heidegger e Sartre, né, que vão trabalhar bastante a morte. Especificamente, Martin Heidegger é um que Bert Hellinger vai estudar bastante. Heidegger fala que nós somos um ser para a morte, né? Então, essa é a única certeza que a gente tem. A gente tem a certeza do fim. Nós vamos morrer. E aí a importância é qual o percurso que você vai fazer, né? Como você vai fazer esse percurso, né? Então, Heidegger fala da importância de se pensar na morte ou de se refletir na morte para usufruir da vida, para ter uma fruição da vida. Vale aqui também a indicação do livro de Viktor Frankl, O Sentido da Vida, né? Onde ele trabalha também essa questão, né? Da morte por horrores, né? Por causa da guerra, por causa da perseguição. E ele fala uma frase que é
eu repito bastante aqui no consultório para os clientes, o sentido da vida é dar sentido à vida, né? Quer dizer, qual o sentido da vida que você dá à sua vida, né? É uma questão singular. Não, você não vai encontrar isso no livro do Frankl. Ele fala disso, mas você não vai encontrar o seu sentido da vida no livro do Frankl. Ele vai falar, você tem que encontrar o seu sentido da vida. E sim, a psicoterapia é uma forma, né, de você, de repente, se debruçar sobre isso. De todos os pensadores, eu faço um destaque para Philippe Arrier, francês, filósofo historiador francês, que tem uma tese, né, e a tese dele chama, né, O Homem Diante da Morte, onde ele fala que no Ocidente a morte é interdita, ou seja, há um tabu. As pessoas não falam da morte, as pessoas não mencionam a morte. Cada vez mais rapidamente a gente coloca o morto dentro do refrigerador lá. A gente esconde ele, a gente some com ele, enterra o mais rápido possível, né? E ele fala, logicamente, houveram processos que têm a ver com a questão da higiene, com a questão da saúde, né? De não poder ficar com o corpo exposto por 7 dias, né? Como se faziam nas tradições antigas. Então, ele fala, é importante isso, mas por outro lado, ele percebe que no Ocidente, então, se esconde rapidamente, não se fala disso. Quanto mais rápido, melhor, né? Então, os rituais foram se tornando cada vez mais curtos. E falar disso é perigoso. E aí eu trago a referência do livro de Marianne Frank, Você é um de Nós, onde um dos trabalhos que ela faz em sala de aula é falar sobre a morte com as crianças e trabalhar isso através de desenhos e de expressões, né? Por causa de um evento que tinha acontecido em sala de aula, de um aluno que tinha perdido o avô e ele ficou muito tocado por isso. E Mariane Frank aproveita essa oportunidade para trabalhar as habilidades socioemocionais. Sim, você pode ficar triste. Sim, você pode ficar com raiva. Vamos falar disso. Vamos falar da finitude. Vamos falar disso que a gente não controla. Por mais que a gente gostaria, a gente não controla. Né? Então, na verdade, deveríamos falar sobre a morte, deveríamos refletir sobre a morte, meditar sobre ela. E o que nós fazemos é cruz credo, muda o tema. Isso é muito pesado, você é muito mórbido. Não, né? Vamos falar de coisas felizes. Lógico que é importante falar de coisas felizes, não sou contra isso, mas nós ponderarmos tudo que faz parte da vida. E nesse texto do Freud, quando ele fala da transitoriedade, ele fala, né, que a alegria de ver uma flor brotando do gelo, né, anunciando a primavera, é exatamente isso, é a passagem, né? É o novo chegando à sua vez e deixando o velho para trás, quer dizer, chega uma hora que o inverno fica velho e a primavera vem com toda a força. Né? E quem teve a oportunidade de ir lá para a Alemanha, nos treinamentos de Bert Hellinger, lá em Bad Reichenhall, viu aqueles jardins, e muitas vezes aqueles jardins floridos em meio à neve que ainda estava derretendo. Né? O inverno indo embora e a primavera se manifestando. Nessa postura que a gente tem, né, de interditar a morte, de não falar dela, não tocar nesse assunto, a gente acaba negando e reprimindo um fator que é natural à vida, né? É, essa postura cega, né? Ela, em vez de nos ajudar, ela piora, né? Porque ela aumenta o nosso sofrimento, né? Quantas vezes a gente não viu trabalhos de constelação que mostraram que um luto não ocorreu, ou seja, um morto não foi reconhecido, não foi lhe dado um lugar de reconhecimento e de passagem. E às vezes a pessoa está presa na vida há 3, 5, 10 anos num luto que ela não conseguiu fazer. Ah, isso é pesado, isso trava a vida da pessoa, né? Porque mantém ela presa num sofrimento que poderia ter sido manifestado se tivesse sido feito um ritual,
né? E muitas vezes a gente percebe que a constelação familiar ela traz à tona o ritual, a importância do ritual, a importância da palavra, a importância do gesto, a importância do reconhecimento, né? Temos um psiquiatra britânico, né, Colin Murray Parkers, e que ele fala da importância, né, dos rituais fúnebres para que se possa entrar em contato com a finitude e também para que você possa startar em você, iniciar em você esse processo de luto. Né? E eu, daqui a pouco eu vou chegar na questão do processo do luto. O luto não é uma linha reta, ele não é rápido, ele varia de pessoa para pessoa. Então, eu estou aqui olhando para a imagem da Valéria e estou vendo a Dilena. Então, digamos que as duas tiveram uma perda no mesmo dia. Cada uma vai viver de um jeito. De repente, a Dilena vai para o shopping e a Valéria fica em casa chorando, né? E eu não estou falando que uma está mais certa do que outra. São formas diferentes de tentar lidar com o processo de perda. E aí, Colin Murray fala, né? Estudei uma tribo de pescadores nas Filipinas que chega a fazer um ritual substitutivo para lidar com uma situação dessas, né? Quando alguém naufraga e não volta. Quando um dos integrantes da tribo morre no mar e seu corpo não é resgatado, a família faz uma estátua e a veste com as roupas do morto. Eles acreditam que assim a alma do falecido encarnará na estátua, e essa estátua que enterram. Né? Ou seja, é uma forte forma simbólica da família poder fazer os ritos de despedida. Né? Nós temos, por exemplo, no Japão, né, nas culturas orientais, a gente tem os relicários, a gente tem os altares oratórios, onde são celebrados aqueles que já partiram. Eles são honrados, eles são alimentados. Né? É um ritual de oração, é um ritual de reverência, onde aquele que foi é reconhecido por sua importância para aquele que agora é. Né? Então, você construiu a base para que eu agora possa estar aqui reverenciando você. E vocês têm algumas imagens aí de processos, né, de passagem, como o embalsamento, né, feito no Egito, é, as pessoas que eram enterradas em cavernas. Então, a gente sabe de ritos de Neandertais, né, ou seja, o elo primitivo humano mais antigo que colocavam seus mortos dentro de cavernas e em lugares específicos que a gente sabia que eram lugares mais mortuários, né? Muitas vezes com peças que pertenciam àquela pessoa. E o enterro, né? Enterrar a pessoa dentro da terra, também com os seus pertences, né? Que a gente já encontra na cultura mais ocidental. Então, o ritual de passagem é uma forma de presentificar o que já foi, né? Presentificar, reconhecer e reverenciar, dar um lugar, né? Então, quando a Helena Júlia, por exemplo, né, vai num enterro, vai numa necrópole, vai num cemitério, aquele cemitério não é para Helena como viva, é para os mortos, né? Eles que estão deitados lá. Mas por que que eles estão lá? Porque os vivos querem visitar eles. Os vivos querem prestar suas homenagens. Então, o cemitério é uma forma do vivo poder se despedir. Às vezes, do vivo poder dizer o que não foi possível dizer em vida. E isso, por incrível que pareça, é um trabalho que a gente faz muito no consultório. Né? Pô, eu não consegui dizer isso, eu não consegui me despedir e tal. Legal, escreve uma carta. E tiveram vezes que eu fui com o cliente até o cemitério. Ler essa carta diante do túmulo, me despedir-me daquela pessoa, enterrar aquela carta, queimar aquela carta, fazer um rito, né, de passagem. Então, cemitérios, locais sagrados, né, como os nativos brasileiros diziam, ou nativos de outras regiões,
Os locais sagrados são os lugares onde estão os antigos, né? Aqueles que já foram. E ele é sagrado porque o sacrifício deles permitiu que nós possamos seguir em vida, né? Então nós estamos seguindo a obra que eles iniciaram lá atrás, não sabemos há quanto tempo, né? Então, nós temos diversas culturas, crenças locais e todas elas, sem exceção, têm formas de cuidar e de honrar os mortos. Pode pesquisar. Na Índia, na Sibéria, no Alasca, Chique Chique Bahia, em todos os lugares há rituais, há formas de poder se despedir das pessoas. Então, aqui apenas algumas, né? O enterro, a cremação, o desmembramento, a mumificação, né? São formas de rituais, né? Os marcos, os túmulos, os totens, obeliscos, mausoléus, pirâmides, símbolos de passagem, a lembrança do que foi para o vivo e o lugar para o que se foi. Né? Um lugar para que aquilo seja lembrado, para que aquilo seja, às vezes, cultuado. Porque, e vocês vão ver daqui a pouco, o processo de luto, ele, de repente, para Helena leva 3 meses, para Valéria leva 2 anos, para Dilena leva 10 anos e talvez para mim a vida inteira. Então, para cada pessoa depende do vínculo que ela tinha com aquela pessoa, do apego, do que ela reprimiu, do que ela pôde falar, do que ela pôde expressar, colocar para fora e do que ela não consegue. Então, aí a gente entra na questão do luto, né? Após uma perda, vem uma fase de luto. Essa fase também é singular para cada pessoa e ela é necessária. É uma forma de simbolização, né? Simbolização do que de repente está aqui na minha mão e de repente deixa de existir, né? Então não está mais em minha mão. Então, para processar esta passagem, né? Existe esse luto. Freud classifica, né, o luto como uma reação à perda de um ente querido, a uma perda de alguma abstração ou símbolo que ocupou o lugar de um ente querido, a perda de um objeto externo e ou interno, como o país, a liberdade, o ideal de alguém e assim por diante. Recentemente a gente estava lendo aí no livro de Bert Hellinger a questão, né, dos expatriados, dos imigrantes, né, daqueles que de repente tiveram que deixar o seu lugar e não podem retornar a ele. Deixaram a sua cultura, às vezes por uma perseguição, outras vezes por questões de conflitos familiares, preconceito, racismo, guerra, e não podem voltar. Né? E o efeito que isso tem, né? Dentro das pessoas. Né? É, Às vezes o luto é visível, ele se expressa nas emoções, na forma, né? Às vezes a pessoa se veste de preto, né? Ou hoje acontece, às vezes no Instagram, né? A pessoa coloca uma imagem preta no seu perfil, ou ela coloca luto, né? Então é uma forma de mostrar, olha, eu estou num período delicado. Outras pessoas não demonstram assim, mas vivem talvez de forma interna isso. A questão é que o luto ele é um processo, ele vai acontecer, né? A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, né, descreve alguns estágios, né, ou de sentimentos ou afetos que se seguem à perda. Novamente, perda real ou simbólica. Nessa perda pode ser uma pessoa que morreu ou pode ser, por exemplo, o fim de um relacionamento. Pode ser a perda de um objeto importante, de um marco para a gente. Pode ser a perda de um emprego. A questão é o quanto você investia afetivamente naquele lugar. Variam de pessoa a pessoa e podem inverter sua sequência.
mas estão envolvidos no processo de elaboração do luto. A inicial negação e o isolamento, a retirada, raiva, agressividade, barganha, tristeza, desânimo, depressão, melancolia, até chegar numa aceitação, numa ressignificação. Também, Kübler-Ross afirma de alguns processos que são importantes para elaborar o luto, como reconhecer o luto, reconhecer essa reação que está acontecendo em você, esse processo que está acontecendo em você, reagir à separação, recolher e revivenciar as experiências com a pessoa perdida, querida, abandonar ou se desligar de relações antigas, reajustar-se a uma nova situação, reinvestir sua energia em novas situações, em novas vivências. Então, aqui alguns estágios, né, do luto e algumas frases típicas desses estágios. Né? Na negação, isso não pode estar acontecendo. Não é comigo. Vocês lembram da pandemia? Né, que a gente fala, ah, não, mas isso é lá na China. Isso daí é lá na Itália, não, não chega aqui. Não, não. Isso não vai atravessar o oceano, imagina. Negação, né? Isso não vai acontecer. Raiva, né? Por que isso está acontecendo justo comigo? Pô, com tanta gente ruim no mundo, vai acontecer comigo, né? É uma reação da raiva, da agressividade, da projeção, barganha, né? Ah, eu prometo que eu vou ser diferente. Ah, se isso não acontecer comigo, eu vou rezar sei lá quantas novenas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Novamente, muitos desses processos eles são inconscientes, mas eles alteram o dia a dia da pessoa, alteram a capacidade de decisão da pessoa, porque naquele momento ela está tão internalizada naquele processo que ela reage ao meio externo. Ela reage negando, ela reage de forma raivosa, ela reage de forma a negociar coisas, de forma depressiva, triste. Ah, não tenho o que fazer. Ah, já era. Não, não, quando acontece uma coisa assim com uma pessoa como eu, não tem jeito, né? Até finalmente a aceitação, né? Bom, daqui para frente eu vou fazer diferente. Estou pronto para seguir em frente. Ou, né? Gosto de citar bastante essa música do Chico Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Um novo dia que você vai construir, né? Então, se fala desses 5 estágios, mas eles não são retos, né? Eles não são sequenciais. Eles às vezes são desse jeito aí, eles são bagunçados, né? O pessoal da constelação familiar gosta de usar a palavra emaranhado, né? Então, luto é emaranhado, né? Luto é um bololô de coisa, né? Você acorda triste, aí você tá com raiva, aí de repente você fala, não, mas foi melhor assim, né? Isso acontece. Aí você está com raiva de novo, está com raiva de você por ter falado que é assim mesmo, está com raiva do vizinho, está com raiva de tudo. E aí você fica triste, você se isola, né? E é muito importante a gente prestar atenção nas falas que vêm com essas fases. Porque às vezes a pessoa fica presa numa dessas falas, como, por exemplo, nunca será como antigamente, né? Ah, gente, depois da pandemia, nunca mais o 2025 foi como 1990. É verdade, nunca vai ser, né? Os anos 90 foram, não tem nada a ver com a pandemia. Mas às vezes você estava preso lá até hoje, né? Com os anos 90, que foram os melhores anos da minha vida. Esse que é o problema. Quando você se prende num lugar e fala, ah, putz, os 80 foram melhores, os 90 foram melhores, você para de olhar para o presente. E você fica vivendo um passado que já está perdido. E você fica preso nesse passado perdido, né? Isso acontece com algumas pessoas? Não, isso acontece com todo mundo. A questão é consciente? Eu consigo perceber conscientemente isso e elaborar? Eu tenho espaços para trabalhar isso, espaços terapêuticos, grupo de estudo, constelação, locais onde eu possa colocar para fora
né, ter uma catarse e tomar uma consciência daquilo, né, para talvez ressignificar aquilo. Essa frase, acho muito bonita, de Carl Sagan, né, do físico: somos borboletas que flutuam por um dia e pensam que é para sempre. Lembrando que a borboleta vive por 3 dias, mais ou menos. A largata vive um tempão, né? Aí a largata resolve virar borboleta, passa por todo aquele sacrifício, toda aquela dor, aí vira uma fadinha, farfala por aí, pum, acabou. 3 dias. É breve, né? É uma beleza breve, né? Eu falo para as minhas gatas, pô, meu, vocês ficam destruindo as borboletas, aí, vocês não sabem o trabalho que dá para fazer um bichinho desse? Deixa a borboleta voar, ela só tem 3 dias para voar, deixa ela voar, né? Mas, né, a natureza tem seu próprio ciclo aí, suas próprias razões, né? Nós temos então vários profissionais, né, aqui no Brasil, Haroldo Escudeiro, a Maria Júlia Kovacs, esse britânico que eu falei, o Colin Murray, que falam, né, da importância, né, na escola, né, dos benefícios da gente falar mais do luto, da morte, da finitude, da transitoriedade, né? E o psicólogo Haroldo Escudeiro fala: se faz necessário que os profissionais se disponham mais a refletir e trabalhar as questões pertinentes à morte e à perda, pois com certeza isso facilitaria a sua prática e seria um grande ganho para a sua vida pessoal. E aqui na prática, essa frase do Escudeiro, ela entra muito em contato com as ordens da ajuda aí de Bert Hellinger, né? Então, a constelação familiar ela está a serviço da vida. E quando nós servimos a vida, nós também olhamos para a morte dos nossos clientes, dos sistemas que atendemos, assim como a nossa própria, né? Os nossos próprios processos. E aqui vocês têm uma imagem de uma constelação, né? E Bert Hellinger trabalhando. Muitas vezes acontece na constelação de aparecerem pessoas do campo dos mortos. E o Bert Hellinger falava, né? Existe o reino dos vivos e o reino dos mortos. E ele falava que o reino dos mortos atua sobre o reino dos vivos. E o dos vivos atua sobre o dos mortos. Ele falava que era mais comum o segundo do que o primeiro. Ou seja, dos vivos atuando no reino dos mortos. Apego, a dificuldade de soltar, de deixar ir, né? Então, Hellinger aponta, né, como por meio da psicoterapia e das constelações, acaba se trazendo à tona temáticas que tocam na morte de parentes, histórias antigas, segredos, feridas, perdas, exclusões. Para a psicanálise, a gente sabe que o conteúdo reprimido tem uma ação limitadora. Ao tomar consciência de uma imagem inconsciente, posso lidar com ela, posso reconhecê-la, elaborá-la e finalmente integrá-la. E com isso ela passa, né? Quantas vezes a gente não tem pessoas que falam: nossa, minha vida parece que andou depois que eu consegui fazer o inventário do meu pai e da minha mãe. Quando a família finalmente fez o inventário do vovô, quanta coisa estava presa, né? Quanta coisa estava emaranhada, né? Quantas coisas, talvez, afetos que vieram à tona na hora lá de fazer o próprio inventário. E a gente sabe, né? Vem conflitos, vem brigas, vem desentendimentos. E que bom que isso veio, porque aí a gente pode colocar os pingos nos is, a gente pode deixar claro as coisas e pode, de repente, deixar claro que é o advogado lá que vai, né, junto com o inventariante, deixar as coisas claras, né? E fazer esse processo finalmente correr. Porque enquanto o inventário não vai, é como se o morto tivesse lá, prendendo as coisas. Só que não é o morto que está prendendo as coisas. São os vivos que estão se degladiando por coisas que já foram, né? Então, são processos aí bem humanos e psíquicos, né? Material reprimido precisa vir à tona, né? Como falava Sigmund Freud, emoções reprimidas, né? Emoções difíceis reprimidas que não são elaboradas voltam mais para frente, na maioria das vezes de forma pior,
Então, quanto mais você reprime, quanto mais você esconde, pior vai ser quando isso estourar. É a história da bola de neve, né? Vai rolando, vai ficando cada vez maior. Então, a dor e o luto, ambos, são processos de todo mundo vai ter isso, necessários, né? Para que possamos nos separar daqueles que partiu. Aquilo que os mortos nos deram, independente de se bom ou ruim, forte ou fraco, leve ou pesado, continua atuando em nós. Quando tomamos nas mãos o que nos foi dado por esta pessoa e agradecemos, deixamos que o passado passe e seguimos no presente com o que ficaram em nossa alma, com aquilo que realmente a gente pode, de repente, trabalhar e elaborar. Hellinger traz uma parábola lembrando das histórias de fantasmas, de espíritos que assombram uma casa, uma família. E aí ele fala da referência, né, do fantasma, né, que à noite vem puxar tua pontinha do pé. Ah, porque é a casa que é mal assombrada. Ele fala, não, muitas vezes essa história tem a ver com pertencimento, né, de algo, né, que foi negado, deserdado, escondido, abandonado, deixado de fora, né, do sistema. Então aquilo volta para te perturbar, porque aquilo quer ter um lugar, aquilo quer ter um reconhecimento, né? E vocês vão ver isso naquele filme Coco, Viva la Vida, né? Aquele filme, agora não lembro o nome do estúdio, né, que faz isso, mas é um filme que fala desse segredo familiar que fez com que a família inteira negasse a música, né, negasse o instrumento musical, e vem um netinho que adora o violão. E com isso, com esse símbolo do violão, ele retoma a história da avó dele, né? Ou seja, do pai da avó dele, né? Então ele faz um resgate, né? Muitas vezes o neto, o bisneto, ele vai buscar uma história, ele vai buscar um símbolo, porque é algo que ficou esquecido, algo que ficou estagnado, algo que ficou abandonado lá atrás. E o novo pede passagem e muitas vezes desenrola algumas coisas, né? É por isso que a gente fala tanto na constelação familiar da importância do reconhecimento e de dar lugar, né? Dar lugar para as coisas, né? Bom, seja o luto, seja a dor, a gente sabe que é uma montanha russa, né? Ou seja, a recuperação ela não é reta, né? Que nem a gente vê aqui na expectativa, né? Sentir dor, entender o que está acontecendo, encontrar a resposta, saber o que fazer e superar. Quer dizer, uma linha reta, é fácil. Cara, isso daí até é fofinho, né? A realidade sendo só uma tartaruguinha assim. Não, provavelmente é para cima, para baixo, para o lado, para o outro. É um vucu-vucu de coisa. É uma grande mistura, né? Então, eu sinto a dor, eu nego, eu tenho angústia, eu aceito. Talvez eu comece a ter uma compreensão. Aí eu volto mais um pouco para trás e tenho uma frustração, tenho medo. Tudo isso faz parte do processo de cura, né? E a cura emocional, a gente está falando das várias partes do nosso corpo que estão feridas emocionalmente, né? Não só um corpo, mas as nossas várias partes, os vários eus que nos habitam, os vários familiares que nos habitam nesse corpo, né? Que estão no processo de cura através de nós, né? Eu achei essa imagem antes de ontem, achei ela perfeita para apresentar para vocês hoje. Dizem que o luto vai diminuindo com o tempo. Na realidade, ele continua do mesmo tamanho, mas lentamente a vida começa a crescer em torno dele. Então, você não vai esquecer a pessoa que você perdeu. Você apenas vai dar um melhor lugar para isso, né? O Hellinger falava, dê um bom lugar para isso, né? Permita que isso venha, encontre um bom lugar para isso, né? Ou seja, permita que a vida siga junto com a morte, junto com as perdas que fazem parte da morte. Quando abrimos os olhos, o mesmo amor que conduzia à morte passa a levar à cura, né? Essa frase do Hellinger está no livro Desatando Laços do Destino. E esse abrir os olhos é tomar consciência, né? Tomar consciência, inclusive, da finitude, né? Pô, René, é difícil, muito, muito difícil, né? E para nós que somos terapeutas ou para nós que somos ajudantes,
professores, mediadores, psicólogos, médicos, nós perdemos, né, pacientes, nós perdemos pessoas queridas e nós sabemos, às vezes, o quão difícil é esse vale das sombras. E recentemente até a Hellinger Schuller compartilhou, né, um texto do Bert Hellinger falando sobre o Vale das Sombras. O Vale das Sombras é esse local que você acha que você está sozinho. Não, há outras pessoas, mas talvez você precise de um tempo para poder olhar para isso, para poder lentamente fazer uma elaboração disso. Às vezes você precisa de ajuda. Você precisa ter alguém que te acompanhe. Mesma árvore, duas estações diferentes. Lembre-se, tudo é temporário. Né? A gente está vivendo aqui em São Paulo, pelo menos para quem é de São Paulo, um momento onde os ipês amarelos estão estonteantes, né? IP amarelo, IP branco, vermelho, tá lindo, né? A primavera chegou mais cedo, né? Pelo menos na natureza, na linguagem da natureza, a primavera já chegou, né? Mas sim, existem momentos em que a árvore fica peladinha, que nem essa que está aí. E quem tem IP sabe, né, que o IP, o ano inteiro ele fica peladinho. Aí você olha assim e fala, tá morto? Não, não tá morto. É que o IP ele só florir, né? A folha dele, na verdade, é a flor. Quando ele está em flora, é aquela coisa estonteante. O resto do ano ele está descascado, né? E que beleza, né? Que é poder ver essas fases, né? Do IP, por exemplo. E agora eu vou abrir um link aqui. Peraí. Eu acho que ele vai abrir aqui para mim. Eu vou fazer passar uma música para vocês. Não sei se vocês conhecem essa música do Rubem Aquino. Deixa eu ver se abriu aqui no meu link. Só um instantinho. Eu coloquei o link aqui, mas o link, logicamente, não funcionou do jeito que queria funcionar. Ah, ok. Vamos ver se vai agora. Achei. Agora vai esperar a internet fazer seus movimentos e eu vou compartilhar com vocês. Um instantinho. Aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês e o que eu sugiro é uma música de uns 4 minutinhos, né? Que vocês se permitam ser embalados por essa melodia, né? De Aquino. Compartilhar. Vamos lá. Ah, aqui. Consumo. Reni, aqui para mim não está Oi? aparecendo. Para mim não está aparecendo. Para vocês É, estão, gente? Acho que não, ó. eu acho que não tá indo, não está compartilhando. Bom, eu vou eu vou sugerir que vocês depois busquem essa música, né? Nuvem Passageira, posso até de Lena, ela compartilha depois no grupo para vocês poderem assistir também. Mas
eu acabei tendo uma travada aqui, esse que foi o problema. Peraí, deixa eu parar de compartilhar tudo aqui. A ver vocês. Pronto. Estou vendo todos vocês. Eu vou interromper por aqui, né? Teria ainda essa parte da música, mas problemas técnicos, né? É, bom, vou passar a palavra aí para Helena. Helena, você estava olhando aí como estava o chat, então, se você puder me ajudar com isso, né? Ajuda. Que eu não li nada. E provavelmente a gente não ia conseguir subir o vídeo com essa música que da outra vez o Marcos fez, eu tive que editar o vídeo, mas a gente Ah, compartilha sim. no grupo lá, não tem problema. Tem a Mônica, você quer, ela tá com o microfone dela, o som dela tá ruim, então eu vou ler, tá bom? Tá bom. Como posso ter saudades da minha avó materna que não conheci? Dos avós, eu só conheci a minha avó paterna, que lembro com muito amor. Já faleceu. Mas eu tenho umas saudades da minha avó materna e eu tive um sonho com ela, que ela veio me visitar. Foi surreal, muito lindo. Eu não conheci ela, só no sonho. A resposta que possivelmente eu teria para Mônica é que talvez essa saudade não seja só sua, né? Essa saudade já morava no corpo da sua mãe e você, de certa forma, teve essa mourada, né? Durante um tempo no corpo da sua mãe. E isso acabou passando também para você, né? Essa saudade seguiu também com você. E esses sonhos provavelmente são sonhos não só seus, mas de outras pessoas também do sistema familiar, né? A saudade a gente percebe muitas vezes na constelação como um sentimento sistêmico, né? Muitas vezes a gente tem saudade de um lugar que a gente nunca foi. E a gente chega naquele lugar e olha e fala, nossa, que saudade que eu tinha disso aqui, só que você nunca foi para aquele lugar. Como que isso é possível, né? Mas na verdade, talvez alguém do seu sistema já teve momentos em que esteve lá, em que habitou aquele lugar. Então, talvez no seu corpo esteja se manifestando uma saudade de alguém do seu sistema. E você é o receptáculo e a possibilidade de sentir essa saudade, de talvez chorar essa saudade, ou talvez de sonhar essa saudade e ter um encontro aí com a sua vovó. O Carl Gustav Jung, ele tem uma frase muito bonita nesse sentido, que ele fala, né, que a depressão é como uma senhora vestida de preto que bate à sua porta numa tarde chuvosa. E aí o Jung fala, e meu conselho a você é deixar esta senhora entrar, preparar um chá, servir e escutar o que ela tem para lhe contar. Né? Quer dizer, que sabedoria tem aí, que história tem aí, ou talvez só sentir que afeto é esse, que onde essa saudade leva, né? Se ela traz um sonho, talvez ela traga um presente. Um sonho que em você é possível, porque em outros talvez ele não foi possível por X razões. Ela comentou aqui, Renê, ela fala dela como se fosse ontem, faz todo sentido. Estou muito emocionada. Obrigado por trazer isso para nós. A gente Val... chegou. Pode falar, Não, desculpa. não, a gente chegou até a comentar isso uma vez aqui no grupo, né, Helena, dessas pessoas que viajam para certos lugares e têm uma grande emoção, uma grande às vezes um descompasso mesmo, e depois conversando com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, descobrem que aquele lugar não era desconhecido, aquele lugar era familiar, mas não era comentado nas histórias. E é muito interessante quando você de repente fala para o pai e para a mãe, ah, eu fui lá.
De repente parecem histórias, né? Ah, eu fui lá para Araraquara. Ah, pois é, seu avô tinha um negócio lá. Aí você, putz, eu nem sabia disso, né? Mas as histórias, elas aparecem nas horas que elas têm que aparecer. E aí muitas vezes a gente fala aquilo, né? Nada é por acaso. Nem uma cidade que você visita, nem uma pessoa que você conhece, nenhum sonho que vem te visitar, do qual você tem saudade, você fala: da onde vem essa saudade que não é da minha cabeça? Porque eu não conheço essa pessoa, mas ela é do seu coração, né? E o teu coração talvez seja um pouco mais antigo do que você. Tem uma pergunta da Valéria. Valéria, você quer abrir o seu microfone ou quer que eu leia? Você vai abrir? Ah, Ah, tem tá. que ver. Pode, pode ler. Não, mas tudo bem, vou falar agora, eu abri. Então, Renê, como que a gente faz? Qual é a melhor maneira da gente falar para uma criança que o pai ou a mãe faleceu? Não ignorar, sabe, a criança, porque é difícil para o adulto falar da morte, foi o que você acabou de passar para a gente, né? Mas qual a melhor forma de explicar isso para uma criança? Legal. É, a criança, ela é um serzinho muito concreto, né, Valéria? Então a gente às vezes tem que tomar até cuidado com a questão das metáforas que a gente faz. Então hoje mesmo eu escutei uma história, né, de uma mãe que falou para a filha, né, ah, o papai está no céu, né? E que a filha ficava olhando para o céu. E aí um dia a filha virou para a mãe e falou: Mãe, mas quando que ele volta? Porque ele está muito tempo no céu. E aí a mãe falou: Não, filha, é que teu pai morreu. Ele não vai mais voltar. E aí a menina deprimiu, né? Então, até então ela não tinha compreendido isso. Então, lógico que você pode usar metáforas, mas é importante que essas metáforas ou essas histórias trabalhem o reino dos mortos e o reino dos vivos, né? Então, você pode falar até para a criança, seu papai foi para o céu, né? Foi morar com os anjos ou foi morar com as entidades, não sei, né? Dentro da religião de cada um. É, ou você pode contar histórias, né? Como a mitologia grega. Ele foi para o Hades, né? Ele foi viver nos Campos Elíseos, né? Essa era assim que se falava antigamente, né? E ele não vai voltar. Ele está numa nova jornada. A jornada de vida, a gente segue agora sem ele, sem ela, né? Então, por mais difícil que seja, é importante colocar, isso aqui se foi, né? Então, esta concretude não existe mais, né? Agora, existe uma possibilidade, sim, né? E aí, trabalhar com a criança a questão do coração, trabalhar com a criança a questão da imaginação, a questão do desenho. Você pode simbolizar a importância que essa pessoa teve para você, né? Então, às vezes, com algumas crianças, a gente coloca fotos, né? E a gente fala, olha, aqui ele está presente. É uma foto, mas é para você lembrar dele, dela, para você poder chorar. Aí falar para a criancinha, a gente chora, né? Porque a gente fica triste. E muitas vezes é saudável falar para a criança, né? Como adulto, eu também fico triste. Eu também fico com raiva, né? Mas às vezes você não vai me ver chorar porque eu estou cuidando de outras coisas. Mas você pode chorar, né? Então, diferenciar para a criança também que ela, como criança, ela pode estar livre para vivenciar isso, enquanto o adulto, às vezes, precisa marcar a hora na agenda para viver o luto. Né? Mas é importante que ele marque a hora na agenda e viva o luto, né? Que ele faça de algum jeito esse processo. Eu gosto, Valéria, de usar muito contos de fada, tá? Então, existem alguns contos de fada que trazem a questão da morte, né? Principalmente os contos de fada, vai, dos irmãos Grimm mesmo, os verdadeiros.
dos da Disney é que os da Disney são muito. Eles escondem muito esse fato. Mas tem um filme que mostra isso bem, que é o Rei Leão. Né? Então, quando o Mufasa morre, mostra isso e é incrível como as crianças percebem. Ah, o que que aconteceu com o Mufasa? Ah, morreu. Então, o pequenininho Simba ficou sem papai. E, bom, eu lembro que quando eu vi essa cena, eu chorei, né? E eu provavelmente vou chorar de novo. A Disney, ela consegue, né? Causar certos sentimentos. Mas é legal, de repente, pegar esses filmes, né? Que falam do processo de passagem. Pinóquio fala da passagem, fala da perda, né? E a história verdadeira do Pinóquio, não a da Disney, né? Mas a história verdadeira do Pinóquio é quando ele vira menino, ele vira porque o Gepeto morre, né? Então o Gepeto abre mão da sua vida para que o Pinóquio possa ser um menino. Então, ao mesmo tempo, ele está feliz porque ele virou um menino, mas ele perdeu o pai dele. Então, é uma metáfora, né? Logicamente, a vida não é assim, concreta, mas assim, não se ganha sempre. E a vida tem um custo. Eu acho que contos de fadas são uma boa forma, né? O storytelling são boas formas. E aí, talvez, Valério, você procurar alguma história na mitologia, talvez na religião, na Bíblia, alguma coisa que para você faça sentido e você conta para a criança numa linguagem mais próxima dela, né? É, a própria história de Cristo fala muito disso, né? Da passagem e da dor, né? Do sofrimento, principalmente quando você traz à tona para a criança os personagens que estavam junto, como a mãe, Maria Madalena, os apóstolos, e como isso estava criando a partir de então um novo caminho, né? Eu, pelo menos, quando eu assisto a série Chosen, eu vejo a questão do processo de luta todo capítulo, né? Porque desde o começo, o personagem, né, que fala Jesus Cristo, ele deixa claro, ele fala, eu estou temporariamente aqui com vocês. Aprendam o que vocês puderem, porque eu estou de partida. E os apóstolos não entendem. Eles falam, mas você vai Não para entende. onde? E ele ri assim, ele Verdade. aproveita enquanto eu estou Verdade. aqui. É uma forma, né, de falar disso Verdade. sem ser tão pesado. Verdade. Obrigada. Obrigada. Obrigado pela tua colocação, Valéria. Renê, tem aqui um comentário da Erê. Eu tenho saudades do que não ocorreu, das risadas, das conversas, das festas, dos encontros, e etc. E Herê, eu acho que tem aquela letra da Legião Urbana, né, que fala disso. Saudade do que eu não vivi. E talvez aí a gente esteja nessa esfera do sonho infantil, né? Quando a gente é criança, ou agora, né? A criança que nós somos, ela sonha muito. E talvez seja importante revisitar esses sonhos que não aconteceram, essas risadas que não aconteceram, tal, e se questionar o que falta, o que ainda falta, né, para esse sonho, para essa risada, para esse encontro acontecer, né? Vinícius de Moraes ele falava, né, que a vida é a arte do encontro, apesar do desencontro ser mais comum, né? Então nós nos desencontramos inclusive de sonhos, né? Mas se você consegue ter saudade do que não foi, é porque existe uma possibilidade aí, né? Einstein dizia, né? Se é possível imaginar, é possível realizar. Agora, como? Né? Aí é uma questão singular para cada um, né? Mas eu acho muito interessante essa questão da saudade do que não é, do que não foi, do que eu não conheci, né? Porque é a segunda vez que isso aparece aqui e isso não é raro no consultório aparecer.
né, das pessoas falarem dessa saudade. Então, provavelmente é algo que nos habita, talvez seja algo que esteja em nós, dos nossos antepassados, e talvez seja uma tarefa, talvez seja uma missão, talvez seja uma possibilidade, um propósito, né? No filme Duas Vidas, com o Bruce Willis, tem a cena, né, que o menino olha para ele, quer dizer, a criança interior dele olha para ele, né? Então tem um menino gordinho, rechonchudo, olhando para o Bruce Willis e fala: Cadê minha caminhonete? Cadê meu cachorro amarelo? Cadê minha esposa? Cadê minha casa? E aí ele fala: Pô, meu, mas eu tô aqui nessa casa. Ele fala: Meu, essa casa não tem nada. Cadê o cachorro, tal? E aí o menino começa a chorar e grita. Ele fala: Eu vou crescer e vou virar um fracassado. Eu não sou casado, eu não tenho cachorro, eu não tenho uma caminhonete. E aí o cara fala: Você faz ideia de quanto custou essa casa? Não me interessa, você não tem um cachorro. Ou seja, a criança está falando que, na perspectiva dela, é valor, é vida. Né? E depois, no decorrer do filme, você vai vendo que o Bruce Willis ele vai se reaproximando desses sonhos que ele deixou para trás, desses propósitos que ele esqueceu na correria da vida, né? Naquilo que outras pessoas disseram para ele que era mais importante do que aquilo que ele sentia que era, né? E quem nunca, né, abriu mão de si para viver um sonho de outros, né? Ou a expectativa de outros. A Tânia Moreira. Eu ouvi falar do filho da cantora que faleceu, que eles não tinham comentado que ela morreu. E aí a criança ficou diabética emocional, até que contaram e a saúde dela foi restabelecendo. E aí ela pediu para falar um pouco disso. Eu lembro de uma história na faculdade, Tânia. Foi uma professora minha de psicanálise que contou essa história. Ela, inclusive, ela estava dando o módulo de psicossomática. Ela falou que a criança nasceu, e logo que a criança nasceu, a mãe faleceu. Então, foi aquela questão de, tipo, minutos. E que a criança começou a recusar, né, o alimento e começou a ficar com icterícia, começou a manifestar várias questões de pele. Um dia, 2 dias, no terceiro dia ela já estava correndo risco de falência, né, dos órgãos. E aí a minha professora, que era psicóloga nesse hospital, chegou junto do ouvido do nenenzinho, a gente está falando de um nenê de 3 anos, né? E ela falou: se você também morrer, o que vai ser o sacrifício que sua mãe fez por você? A sua mãe fez de tudo para que você pudesse vir. Ela te ama muito. Só. Dia seguinte, o nenê começou a aceitar a alimentação. Depois de 5 dias, começou a se recuperar. A gente está falando de um ser que não tem compreensão, não tem compreensão intelectual, né, para concatenar essas coisas. Provavelmente foi o tom de voz, a forma e a verdade que o coração dessa profissional falou para o coração dessa criança. É, a importância, né, de você ver, né, que a morte está muito próxima, né, daquele ser, mas também tem vida. E será que o propósito é a morte, né? Então, em meu consultório, lógico que eu tenho clientes que buscam a morte, que desejam a morte, a finitude. Falamos de morte, mas também falamos de vida. Eu trabalho com vida. Eu trabalho com a morte, mas eu também trabalho com a vida. Então, tentar trazer essa força de vida, né, que Freud chamava de Eros, né? Nós temos duas forças, né, pulsão de vida e pulsão de morte.
Eros e Thanatos, né? A pulsão de vida nos impulsiona para frente. Thanatos nos breca, nos procrastina, nos interrompe, nos faz cessar processos. E Freud falava, os dois fazem parte. É yin yang, faz parte do seu corpo, né? É, às vezes, uma interpretação ou uma construção, ela tem esse poder terapêutico, né? Quando dita da forma correta, no momento certo, ela pode curar. Aí, provavelmente, aquele bebê precisava que alguém não olhasse apenas ele como um serzinho que estava morrendo, mas como o tesouro da mãe dele. E o tesouro da mãe dele que fez de tudo para que ele permanecesse vivo, né? A gente não faz isso na constelação, né? Olha para sua mãe e diga para ela: Eu por você, mamãe. E muitas vezes a mamãe olha e faz: "Ah, não é isso. Eu não pedi isso para você, né?" E aí o Hellinger fala, né? Volte para o seu lugar de criança, né? Volte para o seu lugar de pequeno, né? Você está invadindo um assunto adulto. Você está tentando realizar algo que você não é capaz de realizar. É demais para você. Você é pequeno, pequena. E o efeito que essa simples frase às vezes tem numa constelação. Às vezes a gente nem vai para a frase eu por você, eu por mim, você por você. Não é necessário. Às vezes só a reação que a mãe ou o pai tem àquela frase, eu por você, papai, eu por você, mamãe, já basta. Aquele ser entendeu. Eu ultrapassei os meus limites de possibilidade. Eu tenho que voltar atrás, né? Voltar para outro lugar. Da Débora, só um minutinho. Como lidar quando a criança não participa do ritual de passagem, como o velório, e depois fica na busca daquela pessoa? Ou quando não entende da morte e deseja passar por uma outra coisa, é isso? Numa festa, é isso, Débora? Que cortou aqui, eu não entendi. Como conduzir essa situação? Quando isso acontece, é muito importante, talvez você fazer com a criança um ritual que lembre a passagem. Então, por exemplo, nesse sentido, o cemitério ele está lá porque você pode visitar. Você pode visitar o túmulo e você pode levar flores, você pode acender um incenso, você pode acender uma vela, você pode chorar, você pode rezar, você pode conversar. É, eu estava conversando isso hoje com uma paciente muito interessante, né, que é a cultura dos argentinos, né, os portenhos. Eles têm o hábito de no final de semana passear por cemitérios. Os cemitérios lá na Argentina são super bonitos, né? E muitas vezes eles param na frente de um túmulo, põem a cadeirinha deles, pegam lá o chimarrão, ficam lá bebendo. Às vezes eles tocam música, pegam um violão, né? Cantam, conversam. E teve uma vez que eu estava lá em um dos cemitérios, que está Carlos Gardel, e tinha um senhor com a espreguiçadeira dele lá sentado, tomando chimarrão, tocando uma música. E os brasileiros, né, olharam tal e falavam, é o túmulo de algum parente seu? E ele falou, não, eu não conheço ele, mas eu gosto dessa parte aqui do cemitério. Essa parte é bonita. Eu gosto de cantar para esse túmulo aqui. Aí a gente perguntou para ele, mas é esse aqui? Ele especificamente é esse. Faz anos que eu venho neste túmulo aqui e canto neste túmulo. Eu não sei que resgate era esse, né? Também não me cabia perguntar isso, mas assim, ele estava elaborando alguma coisa e você pode fazer isso com crianças, né? Novamente, as histórias, né? Storytelling, contos de fada, desenho, pintura, levar a criança a expressar o conceito que ela tem de finitude através né, da forma de expressão possível para ela. Eu lembro que
quando eu perdi o meu avô, que foi uma coisa que mexeu bastante comigo, a minha mãe me comprou uma tartaruga, né? Aí vocês vão falar, o que será que passou na cabeça dessa senhora, né? E porque eu gostava de tartarugas, né? E ela comprou, naquela época vendia tartaruga na feira. Hoje isso é proibido, né? Mas naquela época vendia. E essa tartaruga ela existe, ela está hoje lá no meu quintal. Ela é coterapeuta, né? Meus pacientes adoram ela, né? Ela foi desenvolvendo outros propósitos. Mas aquela tartaruga foi para eu passar, fazer esse processo de perda, né? Ela era viva, ela ficava no meu quarto, ela ficava andando à noite no aquário. Então era uma forma que eu, né, pensava no meu avô. Até que em um determinado momento eu já não pensava mais no meu avô, eu enxergava a tartaruga pela tartaruga que ela era. Mas é um processo de transição, né? E muitas vezes o Winnicott fala isso, né? Dos objetos transicionais, né? De você fornecer para a criança algum símbolo que ajude ela a compreender melhor aquele processo que ele não é fácil de compreender, né? Muitas vezes a gente fala que é importante a criança ter um beta, um peixinho. Por quê? Porque o beta é frágil. Pô, René, mas vai morrer. É. Pô, mas que raio de psicologia é essa? É uma forma, né, de você aprender cuidados e também processos, né? Isso pode acontecer também com um cachorrinho, com um gatinho, com uma tartaruga. Na verdade, os bichinhos, com exceção da tartaruga, a maioria dos pets, eles têm uma vida mais curta que a humana, né? E é importante, às vezes, uma criança entende muito da questão da passagem quando ela vê isso no mundo animal, né? E quando eu trabalhei uma época numa clínica que tinha muitos animais. E teve uma vez que um potrinho faleceu. E eu pedi para a diretora do colégio a possibilidade das crianças acompanharem o enterro. E as crianças foram, né? A gente não obrigou ninguém, a gente falou, ó, o Potrinho faleceu, quem quer se despedir dele? E as crianças foram, crianças especiais, né? Se despediram do Potro. Levaram desenhos, flores, fizeram um comentário lá na cova, e de vez em quando elas iam lá visitar o Potrinho, né? Então, a importância de ritualizar certos processos de despedida. E falar para a criança, não, você pode fazer isso. Né? Você pode se despedir, você pode chorar, você pode se manifestar. Né? Quando a criança sabe que ela tem espaço para isso, flui. Né? Às vezes a criança ela fica preso no nó do adulto. O adulto segura, né? Para não mostrar fraqueza, e a criança faz exatamente a mesma coisa, ela segura também. Só que ela não sabe que ela está segurando. Né? Ela precisa que alguém fale, não, você pode soltar, você pode falar, é difícil, né? Vamos desenhar, vamos escrever. Eu tinha um paciente que tinha perdido o pai e para a mãe foi muito difícil levar ele pro enterro, porque, desculpa, foi uma morte violenta, então o caixão estava lacrado. E aí ela falou, putz, como é que eu falo? Porque o tempo todo ele fica falando desse pai. E aí eu pedi para ela, falei, você tem fotos desse pai? Tem. Falei, traz os álbuns. Durante anos, eu olhava as fotos desse pai com esse menino. E ele me falava quem era o tio, quem era a tia, o papai, o papai, o papai. Então, era uma forma dele se despedir, né? E que eu saiba, ele tem esses álbuns até hoje, né? É uma forma, né, de você simbolizar aquilo que partiu, né? Infelizmente, a gente perdeu um pouco esse hábito, né, dos álbuns. No consultório, eu estimulo as pessoas a revelarem fotos, a desenharem, a pintarem, para representar aquilo que já partiu, que foi, né? E não ficar apenas colocando no celular. Isso aqui é mais fugidio ainda, né? Isso some, né? Certas coisas são importantes. A Valéria está mostrando aí um álbum
Isso mesmo, né? Importância de um álbum, né, de família, né? E quando você faz o genograma, você faz exatamente isso, né? Você vai colocando fotos, nomes, dados, relacionando, você vai criando afeto, né, por aquelas informações, né? Isso é uma forma de elaboração, né? Reconhecimento e reverência. O Renê, a Débora ainda pergunta assim, e quando o adulto traz isso da infância? É. Ou procurar talvez um espaço que acompanhe isso, né? Acompanhe esse encontro do adulto com a criança, né? Essa ponte, né? Do adulto com a criança. Ou você mesmo, se tentar verificar o que que essa criança precisa para lidar com essa perda, né? E dar tempo ao tempo, né? No filme do Patch Adams, a gente tem essa passagem, né? Que ele fala, né, para as pessoas que ele vai tentar fazer de tudo para realizar o último desejo que a pessoa tem antes de morrer. E não sei se vocês lembram, uma senhora fala que o desejo dela é nadar numa piscina de macarrão. E o Pat Adams faz isso para ela. E aí ela fala que isso é um sonho de infância dela, né? Então, ela pôde viver isso. E isso que o Pat Adams fez deu origem a um movimento muito forte nos Estados Unidos. Eu não sei agora o nome disso, é uma fundação. Isso aparece no filme A Culpa é das Estrelas. É uma fundação que ela é dedicada a realizar o último desejo de uma pessoa que está morrendo de câncer. Então a pessoa fala, quero ir em tal show, eu quero visitar tal lugar, e essa fundação ela permite que essa pessoa realize esse desejo. E muitas vezes não é um desejo faraônico, ele é muito simples, né? E logicamente, quando se trata de um desejo tipo, eu queria poder abraçar minha mãe novamente, o terapeuta vai lá, fala, fecha seus olhos, sente onde está sua mãe, se coloca nesse lugar e fala de olhos fechados, abrace sua mãe. A terapeuta se permite, através do seu corpo, que o cliente abrace a mãe que ele não pôde abraçar e chore. Né? A Renata Pinotti está aqui, ela sabe, né? No Leader Training do Tadashi Kadomoto, a gente fazia isso muito com as pessoas. Fazia as pessoas poderem viver, reviver coisas que seriam impossíveis. Ah, não dá mais, meu avô já foi. Eu fui uma pessoa que no Leader Training eu sentei com meu avô, conversei com meu avô, né? Anos, décadas depois do falecimento dele. Né? Ou seja, a nossa capacidade adulta de poder simbolizar, né? PNL, né? Mapa não é território, né? Você pode criar, você pode modelar, né? Talvez você precise de um terapeuta para te acompanhar nesse processo, né? Mas às vezes são coisas muito simples, como escrever uma carta, depositar essa carta num local específico, queimar essa carta, né? Cuidar de um bonsai, não sei. Encontrar formas, em formas de simbolizar, né? Simbolizar aquilo que a criança perdeu e que a criança talvez não conseguiu processar. Da Ione, posso, tem mais acho que uns dois, pode? Ok? Continua. Ione, há um ano passei por um processo desse. Recebi o diagnóstico de câncer terminal, onde ele teve só 45 dias de vida. E ouvir uma das vezes ele dizer: Estou aqui. E como é esse processo de morrer? Eu vivi um luto em vida, como dizia na época, para as pessoas ao redor, não para ele. E isso doeu muito e ainda dói. E os processos do luto vêm e vão. Penso muito nisso. E quando me sinto bem, penso: será que esqueci? Eu não sei se ela está aí ainda. Não, a gente nunca esquece, né? Aí é aquela última imagem que eu mostrei. O luto não vai embora, né? A pessoa não vai embora. A questão é que a vida, ela forma um abraço,
em volta desse luto, ela ressignifica esse luto, né? Então, muitas pessoas às vezes pensam, né? Ah, mas se eu então fizer o processo do luto, eu vou esquecer tal pessoa. Não, você não vai esquecer. A gente não esquece primeira namorada, segunda namorada, terceira namorada, né? Mesmo quando a gente tem raiva. Aliás, às vezes a raiva mantém ela bem viva, né? É aquela coisa, encontrar formas de honrar, reverenciar aquilo para que a gente possa seguir para nova relação sem essa raiva, né? Sem esse desgosto, sem essa mágoa. A gente nunca esquece, né? Aliás, o nosso eu, né? O nosso ego, ele é feito de lembrança, ele é feito de memória. E lembrança e memória, o Freud deixou bem claro que é afeto. Sim, a gente pode ressignificar afetos, né? A gente pode transformar afetos. Eles têm uma forma, a gente transforma. A gente pode mudar as formas. Isso é um trabalho consciente, feito, né, pelo adulto. Às vezes através da meditação, através da yoga, do esporte, da terapia, da religião, né? Cada um vai encontrar formas, mas esquecer você não vai, você vai ressignificar, né? E com o tempo, não dói como antes, é diferente, né? É que nem a angústia. Chega uma hora que não é que a angústia foi embora, mas ela não prende a gente do jeito que ela prendia. É como se ela soltasse a gente. A gente volta a ser pipa e pode voar um pouco mais. Bom, eu vou ler aqui uns comentários de agradecimento da Lea Tomás, muito bom, obrigada por compartilhar. A Mônica Colares, excelente apresentação. Renê, obrigada. Quem mais? A Irene Cardotti também, parabéns, querido, ótima apresentação, obrigada. Aí a Mônica Gema comentou que na época lá no Chile, os estudantes iam para o cemitério para estudar, porque era tranquilo e sem barulho. Meu pai cresceu numa rua aí na zona norte de São Paulo, que era do lado do cemitério, e todos eles brincavam lá. Deus me livre, gente. Cidinha, parabéns, querido Renê, foi maravilhoso falar da vida e da morte, e também do luto, muito rico. Aí a Mônica falou que imprimiu várias fotos para os netos delas colocarem no caderno. A Tânia, meu pai foi para o hospital e veio falecer. Ninguém estava esperando sua partida, foi muito rápido. Foi na época do Covid. Fui para o quadro de dor que me libertou. Foi uma frase que minha professora na época de constelação me disse e que trouxe cura para minha alma. Foi aceito o destino dele. Essa frase veio de um encontro de alma que minha alma ficou em paz. A Ione agradecendo sobre o tema, Tânia, gratidão, Vera. Agora todos agradecendo, Renê, pela sua. A gente ficaria aqui até meia-noite. A minha listinha de perguntas eu vou deixar para uma próxima. Ah, sim, é aquela coisa, né? Vai ter a apresentação do Marcos e depois no Marcos vocês vão ter uma aula com a Cleusa. Lá é o momento das perguntas. A Cleusa está aqui, ela vai adorar receber todas as perguntas. Mas muito Al- Depois do obrigado. Marcos é você. Verdade, que o Marcos Depois vai do ser. Marcos é 15 dias, é tudo de É, novo. Daí a é gente traz verdade, perguntas difíceis. é verdade. A Cleusa que aproveitou e falou, vamos convidar o Marcos. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente já vai. Não, mas até é importante falar isso, né, Helena? O nosso grupo de estudo segue, né? Semana que vem tem o Marcos, mas assim, vocês podem vir nas outras terça-feiras e sim, se vocês tiverem ainda dúvidas sobre esse tema, ou o tema do Marcos, nas terça-feiras seguintes, nós estamos aqui e teremos o maior prazer de responder, se for possível. Até porque é um tema que sempre aparece nos livros, né? Não, acho Sim. que não tem um livro que a gente não leu que não apareceu esse tema. Bom, para quem chegou depois, na semana que vem, foi um pedido do grupo de estudo, se o Marcos Castro pudesse falar da palestra dele, né? E a palestra dele vai ser Casais em Equilíbrio, a ponte entre o feminino, o masculino e o amor. Então, estão todos convidados. É o mesmo link.
E como o Renê disse, quem quiser vir participar dos nossos encontros sempre tem coisas interessantes para a gente refletir. Bom, Renê, suas considerações finais? É, eu encontrei muitas respostas, né? Eu comecei a pesquisar a questão da tanatologia aí na psicanálise, mas eu encontrei muitas respostas também no budismo, né? O budismo ele estuda, medita muito sobre essa questão, né? E tem muitos livros sobre a questão, né? E na verdade isso é um olhar para a questão da religião, né? Estudar as religiões, estudar o lugar que nós damos para os vivos e para os mortos, né? E cada religião tem sua forma de lidar com isso, né? Friedrich Nietzsche brincava e falava que toda filosofia é uma tentativa de responder à morte, né? E por isso que existe filosofia, né? A gente ainda não achou a resposta, se é que tem, né? Então a gente vai continuar aí filosofando, refletindo, né, sobre esses processos de vida e morte. Agradeço a presença de todos, agradeço aí a Helena pela condução, de Lena, Creuza e todos vocês que tornam esse grupo possível todas as terças-feiras. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada a todos pela presença. Até terça-feira que vem. Uma boa noite e bom descanso a todos. Obrigada, Boa Renê, noite, novamente. obrigado.